Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o canal Coleção Paralela, bem-vindos mais uma vez. E esse é um vídeo de segunda-feira, e segunda-feira agora é o dia de mostrar a coleção de terror do canal. E as escolhidas para hoje são as duas edições que eu tenho da revista Pânico. São revistas extremamente, vamos dizer assim, extremamente coerentes com a época em que foram publicadas. São o perfeito simulacro de uma época, a perfeita representação de uma época. De uma época principalmente aqui no Brasil, eu falo, tá? Não vou dizer para vocês que são fantásticas, com histórias fantásticas. Não foi uma revista que marcou o seu tempo, que deixou marcas. Muito pelo contrário, gente. Foi uma revista que já tentou entrar no coração das pessoas, já tentou entrar no mercado editorial, pegando carona em uma revista que essa sim marcou o seu tempo, tanto aqui quanto lá fora, que foi a Cripta. Tanto que ela vinha aqui, ó, Cripta apresenta. Cripta apresenta, né? Já era uma tentativa de embarcar, de se enlaçar nessa ideia, porque a Cripta fez muito sucesso e a Pânico estava tentando pegar este caminho, o que era uma coisa muito usada na época, né? Principalmente na época. Eu tenho a edição número 3 e a edição número 4. Ambas as edições são dos anos 70, mais precisamente de 1979, são da Rio Gráfica Editora, lombadinha canoa, capas bem espalhafatodas. Essa aqui infelizmente alguém achou de ficar riscando, ó. Eu encontrei assim, eu não perderia, né, gente? Eu comprei, mas eu lamentei muito isso. E essa outra capa aqui, que tá mais bonita inclusive. O material dentro da revista, por que eu falei que não tinha absolutamente nada de tão especial e que ela era muito a representação fiel da sua época? Porque o material era aquele terror enlatado, aquele terror que veio dos Estados Unidos, né, muito provavelmente publicado pela DC, né, aquele terror com cara de DC, com cara de Marvel. Eu acho que era DC, eu acho que aqui era aquele material da National. E você percebe isso inclusive porque, embora não tenha expediente nas histórias, não havia um expediente dizendo quem desenhou nem nada, em alguns pontos você consegue identificar aqui, ó, Dicto and Mastrosério, né? Nastrosério, uma coisa assim, tá difícil, deixa eu ver o foco aqui, pessoal. É Nastrosério. E é o Dicto, né, cara? Steve Dicto. Apesar que você consegue reconhecer também a arte, eu sempre digo que eu não sou muito bom em reconhecer o trabalho de um artista assim só pela arte, são poucos os que eu reconheço, mas dá pra pegar a maneira como o cara desenha ali, né? E usava todos os clichês da época, né? Aquela história de ter um anfitrião que fica aparecendo nas histórias pra contar o que tá se passando, né? Fica como se ele é sempre o narrador da história, tá te apresentando a história. Algumas vezes chega a parecer que tá interagindo com os personagens da história. A maioria das histórias sempre muito curta. Aquele terror que envolvia muito sobrenatural, muita linguagem subliminar, assim, muita coisa era subentendida. Tem que se lembrar que essas histórias foram publicadas, foram escritas muito naquela época do Código de Ética, da censura americana. Então aquela coisa, os caras começaram a meter o pé no freio, a tentar fazer histórias que não caíssem tanto no crivo do censo, né? Que o censo não condenasse e deixasse a história para frente. Então a violência aqui muitas vezes era mais subentendida do que propriamente demonstrada. Aquela época em que o terror sempre tinha uma lição de moral no final, né? O vilão quase sempre se dava mal, o cara desonesto que tinha tirado vantagem de alguém quase sempre era punido pelo monstro, pelo fantasma, pela entidade sobrenatural. Tinha os famosos personagens que
que eles criavam no estilo super-heróico, tipo esse aqui, Doutor Tumba. Eu tenho material do Doutor Tumba em outras edições aí também, não só nessa, né? Ele era um personagem que ficava vivendo aventuras, os caras não resistiam em criar esse tipo de coisa, né? E, claro, não mencionei, mas fica óbvio, terror colorido, né? Que é um terror que eu prefiro preto e branco, sempre. Mas tá aqui, tinha uma boa colorização. A número 4, com a capa riscada aqui, segue o mesmo padrão. História sem um expediente para que nós pudéssemos saber quem escreveu ou desenhou, mas a arte denuncia que muitos dos artistas eram os mesmos. Algumas histórias surpreendentes com uma gigantesca pitada de ficção científica, como esse aqui, Vovô Fantasma. Você lê isso aqui e você pensa mais numa história de fantasma tradicional, mas na verdade tinha uma coisa muito de ficção científica, né? Olha só, vocês estão vendo numa mesma história um garoto que falava com o vovô dele que morreu, o fantasma do vô dele, que tinha um besouro gigante, que, diga-se de passagem, foi dado a ele pelo vô morto. Então, que tal? É nesse nível o negócio, entendeu? Ó, aqui ficção científica pura, ó, uma historinha curta. Era muito misturado isso. Na época parece que o pessoal não separava 100% o terror da ficção científica, né? Eram duas coisas que eram quase sinônimo para, pelo menos para os editores que montavam as revistas, né? Algumas histórias eram realmente fantásticas, muito bem escritas, outras nem tanto, mas todas dentro daquele padrão, sempre aquele padrão. Olha o Doutor Tumba de novo. Em resumo, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre a revista Pânico é que era uma boa revista. Eu não tenho dúvida de que ela conseguia cumprir com o papel a que se destinava na época, né, como revista de terror. Também não tenho dúvida de que hoje em dia, para o leitor com os olhos de hoje em dia, ela vai deixar a desejar. Mas era mais uma, né? Ela não é aquela revista que você põe os olhos, aquela revista que te traz uma leitura inesquecível, embora tenham passado grandes artistas por ela, e ela tenha, sim, grandes momentos com grandes histórias. Mas é uma revista difícil de encontrar por aí. Você não vê sempre, você não vê muitas edições da revista Pânico. Eu encontrei essas duas e nunca mais encontrei outras. Vi algumas sendo vendidas na internet, sempre naquele esquema, muitas vezes com um preço abusivíssimo. E é claro que eu tenho muita alegria em ter esses dois exemplares. E claro que se eu puder ter mais, eu vou comprar. A leitura traz você de volta a esse tempo, a um tempo que você nem viveu, porque eu também era muito... Eu era muito moleque nessa época, né? Se for contar o ano original em que as histórias foram escritas antes de ser publicadas aqui, nossa, nem nascido era, muitas vezes. Mas ela te arranca desse tempo e te leva para aquele tempo, basta você deixar ela fazer isso. Basta você deixar que ela te leve para uma época em que o terror era mais simples, mais moralista e, por que não, mais colorido. Se você gostou, deixa like.